Depois do feriado prolongado, agora muita gente aproveita a quarta-feira para sair em busca de emprego. Ainda mais porque ontem foi o Dia do Trabalhador. E é para falar justamente sobre essa fase de busca por emprego que hoje recebemos em nosso estúdio para uma entrevista a Rita Cláudia Barreira, ela é analista de RH. Rita, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. E a primeira pergunta que eu faço para você, Rita, é na hora de uma entrevista de emprego, né? O que o contratante espera dentro daquele candidato que está lá para a entrevista? Então, hoje que o profissional do RH que vai realizar a entrevista, ele quer ver o perfil do candidato, porque ele já tem um perfil da função e essa pessoa precisa se adaptar, precisa ter termos técnicos e precisa também, regra geral. Você tem que ter uma autoconfiança quando você vai responder, clareza nas respostas, você tem que ser objetivo, você não deve falar coisas da sua vida particular, que isso o entrevistador não interessa. Você tem que ser uma pessoa dinâmica, você tem que conquistar o entrevistador, ou por formas técnicas, ou por meios de você mostrar que você tem o objetivo de executar aquela função, que vai ser algo que vai te acrescentar. E tem que ser com muita transparência e sinceridade também. Sim, tem que ter muita clareza no que você vai dizer, você não pode se contrariar. Muitas vezes o candidato responde uma coisa, no desenrolar da entrevista a gente vai questionar ele, ele fala uma coisa que contraria totalmente aquilo que ele havia dito antes. Aí... A próxima pergunta que eu ia te fazer é o que precisa ser evitado, né? Então, assim, exatamente. Mentira pode ser evitada. Isso. O que mais? O próprio chegar do candidato na entrevista, né? Ele tem que ter ciência de onde que ele está indo, que tipo de empresa que é, porque é diferente você ir buscar serviço numa venda, você vai trabalhar numa loja que vende cosmético, que vai vender maquiagem. Então você vai maquiada, você vai bonita. Agora, se você vai trabalhar num ambiente mais sério, aí você tem que, né? Tem que uma maquiagem mais leve, tem que tomar cuidado. São pequenos detalhes. O que você vai falar é muito importante. Não usar muita gíria, não falar mal do teu emprego anterior, porque isso é um problema, acontece muito isso, acontece. Né? Acontece porque o entrevistador gosta de perguntar o porquê que você saiu. Qual seria a resposta ideal? Não existe a resposta ideal. Não existe a resposta ideal, mas você não deve criticar. A não ser que seja uma crítica muito construtiva. Se você for ofender as pessoas, a empresa, é melhor que você não faça. Porque isso pode levar o empregador, né, ele pensar assim, se um dia esse candidato vier a sair da empresa, ele vai fazer o mesmo, falar mal da empresa. Isso, ele vai detonar a minha empresa por aí. Então tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar a respeito. Não é que você deve, nossa, eu adorava, lá era ótimo, lá era perfeito. Não é isso, você tem que ser claro. Eu saí porque o salário não me agradava, porque o horário não me agradava, a equipe de trabalho não era legal, mas você tem que ter um porquê também. O horário não era conveniente com a minha vida particular, o horário não era bom. Mas por que não era bom? Porque não convinha com a minha vida particular. A equipe não era boa. Por que a equipe não era boa? Havia um profissional lá, o que acontecia? Então você tem que tomar cuidado com essas coisas, para você não ofender a empresa e não falar coisas próprias, suas, pessoais, que você acha, o achismo. Fale somente o que for necessário, o que for realidade. Certo. Rita, e assim, a gente falou um pouco sobre como, né, esse candidato ele deve se apresentar à empresa. Então, a gente falando sobre roupa, né, como que seria, né, a vestimenta ideal para um homem ou para uma mulher se candidatar, né, a uma vaga ou durante uma entrevista, né, como que ele deve chegar essa vestimenta, qual que seria a ideal? Sim, a mulher, ela tem que tomar cuidado, muito cuidado nos decotes, né? Nos decotes, na maquiagem. E ela tem que ver também a vaga que ela vai ocupar, né? Para ver a característica como ela vai se vestir. É muito importante as unhas, o cabelo, é todo um conjunto. Já os homens têm uma facilidade maior em se vestir porque o homem colocou uma camisa, uma calça e ele ficou... Fica mais sério, mais respeitável, ficou apto para muitas funções. Então ele tem que tomar cuidado com o cabelo, se ele vai passar um gel, pelo amor de Deus, ele não vai arrepiar aquele cabelo... Se é para uma vaga administrativa, mas se for para ele ser um vendedor numa loja que vende materiais esportivos, pode ser que aquele perfil dele esteja ótimo. Então, primeiro, investiga quem é a empresa, qual é a função. Aí você se veste, olha no espelho e vê se você está de acordo antes de você conhecer ir. O ambiente onde você vai entrar. Dá uma pesquisada, você não precisa conhecer tudo lá. Quem é quem, como é que faz, como é que vai. Mas analisa a empresa e a cultura dela.
Certo. E um outro ponto, você até já falou um pouco também, mas é interessante a gente voltar e destacar um pouco mais com relação assim, o que dizer, né? Muita gente, às vezes, nessa linguagem informal do dia a dia, então é comum que, às vezes, a gente até sem perceber fale gírias, né? Ou fale de uma maneira muito informal. Então, assim, o que deve ser evitado, né? E por que as gírias, né, não podem ser tão positivas no momento de uma entrevista? Gírias não é legal. Não é legal porque o entrevistador ele vai estar falando com você de uma maneira séria. Num ambiente de descontração com seus amigos, você pode usar. Mas você tem que tomar cuidado sim. Por quê? Existem funções que vai exigir de você falar bem e falar corretamente. Você não pode atender uma senhora como você atende uma criança. Então, a linguagem, a gíria não dá. Independente da função que ele for exercer. Depois que ele conhecer a empresa, a linguagem da empresa, como que as pessoas lá se comunicam, fica mais fácil. Mas na entrevista evitar. Falar ponto negativo, é ponto negativo. Certo. E um outro ponto também que a gente queria saber, assim, às vezes quando se trata, né, de alguém que tem uma certa formação, fez algum curso, a pessoa, né, ela fala muito, destaca muito a instituição de onde ela teve aquela formação. A origem, né, da formação desse candidato é relevante no processo de seleção? Até um tempo atrás, a instituição de ensino, a faculdade, a universidade, ela tinha um peso muito grande. O entrevistador pegava, nossa, ele estudou lá. Mas hoje, no mundo globalizado, a gente sabe o que mudou. Hoje vai mais do estudante. Você pode ser estudante de uma instituição, você tem estudantes bons e ruins. Ambos vão sair com diplomas. Quem é que vai se manter no mercado de trabalho? Aquele que se adaptar às mudanças dessa globalização. Aquele que tiver maiores condições aí, técnicas, pessoais. Hoje em dia a faculdade, ela conta, depende da função. Porque dependendo da função, você vai ter que ter uma pós, você vai ter que ter um MBA, você vai ter que ser especializado. O mercado é muito exigente. Ele vai te exigir. Então a faculdade é ótimo, mas dependendo da função, você precisa mais. Não é só muito mais. Não é só a faculdade. E não é só o nome, a instituição. Hoje existem profissionais bons de todas as instituições. Então, quem vai dizer a hora que da pessoa executar o trabalho dela, ela vai demonstrar o conhecimento que ela adquiriu na universidade, na faculdade. Tá. E agora, para quem está, né, em busca do primeiro emprego, né, como que a pessoa, né, sem experiência, como que ela faz para driblar essa falta de experiência na hora de uma entrevista? Hoje o entrevistador, ele se argumenta que dos cursos técnicos. Hoje você pega um adolescente de 16 anos, ele já pode ir para o mercado de trabalho na condição de menor aprendiz. Hoje a gente tem Senac, tem várias instituições, ETEC, que esse profissional ele pode integrar o ensino médio. Então tem uma validade, tem um peso quando você pega um currículo de 17 anos e você vê que a pessoa ela já tem um conhecimento em informática, ela já tem um técnico, você vê o interesse dessa pessoa. E esses adolescentes, eles vão buscar o que eles gostam. Isso que é muito importante, porque é isso que vai fazer deles um bom profissional. Se ele está cursando o ensino médio e o ensino técnico, provavelmente ele já vai saber o que ele quer do ensino superior. Isso vai capacitar ele, vai ser diferente de outros profissionais que esperam um longo tempo para se decidir o que eu quero da vida, o que eu quero fazer. E existem empresas também que procuram, né, aquele profissional que ainda está sem experiência, para talvez ele ser moldado? Existe. Né? Existe. Existem cargos que você prefere trabalhar o funcionário na cultura da empresa, é mais viável do que você já trazer de outra empresa cheios de vício e você falar, não, agora as coisas estão mudando, tem que ser um profissional diferente. Então existe mercado para essas pessoas sim, eles precisam buscar em algum detalhe. Eu vou fazer um técnico, eu vou fazer um cursinho, eu quero ser uma secretária, eu quero ser um técnico em segurança no trabalho, o que eu quero ser? O que dá para integrar? E buscar, correr atrás, existe mercado para ele sim. Tá certo. E agora, né, só para a gente finalizar também, a hora de elaborar um currículo. Então, antes, né, da entrevista, tem aquela fase de preparação do currículo. Né? Como que se deve ser pensado, né, deve ser redigido um currículo? Tem. Geralmente, existem umas técnicas que você vai fazer um currículo lá no seu computador, é a letra Times, a Arial 12. Existem essas regrinhas. O currículo precisa ser claro. Não coloca coisas que não tem necessidade. Faça um currículo para cada vaga. Não faz esse monte de currículo, tira xerox e entrega nas empresas, não. Isso não é legal. A gente pega um currículo e a gente vê que a pessoa tirou o xerox, é visível. Então, faça o currículo para aquela vaga. Aí você vai colocar o que aquela empresa quer de você. Isso. Foto de perfil
De jeito nenhum. Hoje está na moda, todo mundo manda os currículos. A gente recebe vários currículos com a fotinha do Facebook. Fotinha. Não é legal. Se você for usar uma foto, usa uma foto 3x4, uma foto mais condizente com o currículo. Toma cuidado com informações necessárias. E você não precisa colocar embaixo, aguardo, espero ansiosamente, gostaria muito de fazer parte. Isso não precisa. Se você está entregando o currículo, já está óbvio que você está interessado. Né? A mesma coisa quando, no caso do ensino superior, ele fala, fiz estágio, não sei onde, não sei onde. Quando a gente vai contratar um profissional do nível superior, a gente já sabe que ele fez o estágio. Então, ele não precisa encher linguiça no currículo, escrever muita coisa, não. Escreva o necessário. Objetividade é o segredo. Isso. E cada empresa vai exigir um fator. Por isso, eu retomo. Faça o currículo para a empresa e para a função. Não faça currículos e espalhem a rodo. Não. Porque cada pessoa que for analisar o seu currículo vai estar precisando de um tipo de profissional. Nosso currículo vira um spam, né? Isso, exatamente. Tá certo. Então, a gente aproveita então para agradecer a sua presença aqui no Jornal TV Sul, compartilhar esse conhecimento que você tem com a gente. Muito obrigada, eu também. E fica aí a dica, né, para você que está em busca de emprego, com as dicas que a Rita passou aqui, não tem como você não conseguir uma vaga tão almejada aí, né, Rita? Com certeza. E logo após o intervalo, vamos falar sobre remédios emagrecedores. Uma pesquisa aponta que os brasileiros são os que mais recorrem aos medicamentos para perder peso.